Alô, você candidato ou candidata? Este é mais um vídeo com questões de português da Universidade Patativa do Assaré, também conhecida como UPA ou UPA. Antes de começar aqui a responder, a comentar essa questão, lembro que esta prova aqui é uma prova de português para advogado da Prefeitura de Barbalha 2017. Por que 2017? Porque são as provas que eu estou achando mais recentes para resolver, ok? Então, prova de português da UPA. Questão 1, assinale a alternativa que contém a correta grafia das palavras em língua portuguesa. Bicarbonato, infringir, percrustar, reivindicar. Bicarbonato, infringir, perscrutar, reivindicar. Bicarbonato, infringir, perscrutar, reivindicar. Bicarbonato, infringir, perscrutar, reivindicar. Qual que você considera correta aí? Vou te dar aqui um pouquinho de tempo para você pensar e responder, depois eu vou passar para o meu gabarito. Como é uma questão de ortografia, né, de grafia das palavras, não tem jeito, gente. Não tem como você decorar ortografia. Ortografia é consulta, né, nos manuais, nas gramáticas e muita leitura, não tem jeito. Então, passando para o gabarito da questão, a banca considerou como correta a letra B. Por quê? Olha que a letra B lá. Olha que a letra B tem bicarbonato, infringir, perscrutar e reivindicar, ok? De fato, bicarbonato é um substantivo masculino, né? Bicarbonato, ok? É uma substância química. Infringir, o correto é isso mesmo, infringir. É um verbo aí, né? O significado que a gente mais conhece é transgredir, desrespeitar, infringir uma norma. Perscrutar, olha como se separa aqui a sílaba, perscrutar. Quer dizer examinar ou investigar a fundo, né? Ou tentar desvendar também, conhecer o segredo das coisas, etc. Sondar, etc. E a outra é reivindicar, porque muitas pessoas costumam dizer reivindicar, mas é reivindicar. A sílaba é reivindicar. Reivindicar. Que é promover demanda para ter de volta o que se acha na posse de outrem, né? Reivindicar um terreno, procurar reaver, reclamar, exigir. Então, basicamente é isso. Muito usado para sindicalistas. E também tem o sentido de chamar a si, reclamar para si. Então, letra B correta. Questão 2. Assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase está correto. E aí tem 4 opções. Em cores vermelhas, dizia o anúncio, comprem a prazo. E então ela saiu a conquistar o mundo. Ansioso, ele foi à universidade saber o resultado de sua prova. E a D, a reunião com o diretor foi a portas fechadas. Você quer dar um tempinho para responder aí? Vamos te dar aqui uma pausa para você responder e depois vamos comentar um pouquinho. Dando sequência aqui ao nosso gabarito, nós podemos dizer que essa questão aqui tem o seguinte aí: a compra é a prazo, ou seja, sem o acento indicativo de crase. O prazo aí é substantivo masculino, não tem como ter prazo, não tem como ter crase antes de um substantivo masculino.
Então ele não leva acento de crase, né? Acento indicativo de crase. Se fosse à vista, levaria acento grave de crase. Conquistar o mundo, a conquistar o mundo, não leva crase. Então a letra B está incorreta. O verbo conquistar não exige preposição. O verbo conquistar não exige preposição antes dele, portanto não tem crase. Verbos não exigem esse determinante aí, portanto é a conquistar, a, sem o acento de crase. A letra C já tem ele foi à universidade. Aí sim, se você considerar que a crase é a junção da preposição a ou para mais o artigo a, você pode dizer assim, ele foi para a universidade. Então, logo, ele foi à universidade está correto. Então, letra B é a resposta do gabarito. E a D, reunião a portas fechadas, sem o indicativo de crase. A expressão significa sigilo. Então, é reunião a portas fechadas. Quer dizer assim, reunião secreta. Se fosse portas indicando proximidade, caberia uma crase. Por exemplo, estou às portas de completar 20 anos, ou 80 anos, ou 100 anos. Logo, o gabarito letra C da questão. Questão 3. Considerando o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Veja que são 5 questões que vamos ter aqui nesse vídeo. Todas elas são sobre gramática normativa, em especial acentuação e ortografia. Logo, a UPA é uma banca que costuma cobrar muita gramática normativa. Miller, sobre-humano, sem crase com H no meio. Antiaéreo, neorrealismo com 2 R's, né, com consoante duplicada. Semi-interno junto. A outra opção é Müller, vou ler aqui Müller para diferenciar. Sobre, hífen, humano com H. Anti, hífen, aéreo, neo, hífen, realismo, semi-interno, tudo junto. Müller, sobre-humano sem H e junto, anti, hífen, aéreo, neo, hífen, realismo, semi, hífen, interno. E D, Müller, com o trema, sobre-humano, sobre, hífen, humano com H, anti-aéreo sem hífen, tudo junto. Neorrealismo, tudo junto com a consoante R duplicada e semi-interno, prefixo semi, hífen interno. Sua pausa para responder a questão é importante, fique à vontade. A você que respondeu a questão 3 e considerou como correta a letra D, você acertou. O trema, ele foi, no novo acordo ortográfico, ele foi abolido. Porém, a regra diz que pode continuar usando o trema em nomes próprios. Por exemplo, Müller, se não me engano é alemão, é um nome próprio, nome de pessoa, então continua do mesmo jeito, Müller. Quanto a sobre-humano, ele também segue tendo hífen, né? Já que a regra diz que se uma palavra começa com H e ela recebe um prefixo, como no caso sobre aí, ela deve continuar, deve seguir, deve ser hifenizada, né? Então é sobre, hífen, humano com H. Antiaéreo, tem o prefixo anti também e a palavra aéreo, ou seja, o prefixo anti termina com H, ele significa uma ação contrária. Ele vai se unir à palavra seguinte, independente dela ser iniciada com vogal ou não, sem o hífen. Então é antiaéreo tudo junto, antioxidante tudo junto, antialérgico tudo junto. Olha aí, anti-A, anti-O, anti-A. Vogal, vogal, tudo junto, normal. Anticrise, antipatriota, antiderrapante, mesma coisa, tudo junto, sem duplicar consoante alguma, apenas juntando sem hífen. Olha o caso de neo, que é interessante. Com a nova ortografia, só se coloca o hífen se o neo, o prefixo neo, novo, né, vier antes de palavra iniciada por H ou O. Como na questão tem neorrealismo, que inicia com R, então não
precisa de hífen, é tudo junto, e o R do realismo é uma consoante que vai ser duplicada, dobrada, consoante dobrada. Outros exemplos: neoliberal, neonazismo, neocatolicismo. E no caso do semi, ele separa-se com hífen se a palavra seguinte for iniciada por I ou H, né? Se o segundo termo iniciar com S ou R, no mesmo caso lá vai dobrar essa consoante. Olha o exemplo aí. Semi interno da questão. É semi, hífen interno, porque o prefixo semi ele vai se unir a uma palavra que tem o I como vogal inicial. Então, é separado, né, gente? Então é separado. Se o segundo termo iniciar com S ou R, como no caso de S de sintético, vai ficar semissintético. Com R, semi-real, duplicou-se o R de real. Semi-aberto, vogal, tudo junto. Semi-humano, é o mesmo caso de sobre-humano, é um prefixo hífen, humano com H, normalmente. Então, gabarito, letra D. Próxima questão da prova de Barbalho Advogado. Considerando as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, assinale a alternativa que contém a maneira correta de acento diferencial. Letra A. Quando apareceu, o cachorro tinha o pelo manchado de lama. Pelo com acento circunflexo no E. B. A embarcação se dirigia ao Polo Norte, com acento agudo no O. Certas empresas detêm, acento circunflexo no E, o monopólio das mercadorias. Para de fazer isso, gritou a mãe furiosa com seu filho. Para com acento agudo no A. Sua pausa é importante para você tentar responder a questão sem conferir o gabarito. E depois voltamos com o nosso comentário. Lembrando que nosso comentário não é o detentor da verdade. Se você quiser estudar e aperfeiçoar a sua compreensão, fique à vontade. É apenas uma sugestão de gabarito com base no que entendemos das questões. Ok? Questão 4, o gabarito foi a letra C. Olha só, letra A. Quando apareceu, o cachorro tinha o pelo manchado de lama. Pelo, pela nova ortografia, perdeu o acento. Ele só se diferencia pelo contexto agora. Letra B. A embarcação se dirigia ao Polo Norte. Polo também perdeu o acento e só se diferencia no contexto. Ou seja, sem prejuízo da pronúncia, a palavra perdeu o acento no novo acordo. Letra C. Certas empresas detêm o monopólio das mercadorias. Detém, verbo deter, está na terceira pessoa do plural do presente do indicativo e vai levar acento circunflexo, que é diferencial. Porque se fosse terceira pessoa do singular, né, ela detém, ela e não elas, levaria acento agudo. Então, se fosse no singular, certa empresa detém o monopólio das mercadorias, detém com acento agudo no E. Como certas empresas detêm o monopólio das mercadorias, é acento circunflexo no E, acento diferencial, então leva acento sim. Letra D. Para de fazer isso, gritou a mãe furiosa com seu filho. Para perdeu o acento no novo acordo. O diferencial será o contexto em que estiver a palavra para. Logo, gabarito letra C. Questão 5. Assinale a alternativa em que a regência do verbo está correta. Letra A. A solução do problema da empresa implicará uma mudança de atitude de toda a equipe. Letra B. Assisti esse filme no cinema há uma semana. Letra C. Desculpe-me, mas não lembro de você. Letra D. Ele queria namorar com ela há muito tempo. Mais uma questão pegadinha e encerramos o vídeo com ela e voltaremos com um próximo vídeo para completar as 10 questões dessa prova de advogado
de português da Prefeitura de Barbalha. Sua pausa é importante. Bom, após a sua pausa no vídeo, considerando que você já respondeu, vamos seguir com o gabarito da banca, que foi a letra A. Ela considerou de fato, que a solução do problema da empresa implicará uma mudança de atitude de toda a equipe, ou seja, implicar quando vem com um sentido de acarretar, como se fosse uma consequência, ele está correto do modo que veio aqui regido. Implicará uma, por ser verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição. Implicará uma mudança, transitivo direto. Ok? Então, letra A é o gabarito. A letra B, assisti esse filme no cinema há uma semana. Assistir é um caso interessante porque tem aquele assistir que é verbo transitivo, tem o verbo transitivo direto e também tem o verbo assistir intransitivo. Por exemplo, quando vem num sentido de ajudar, auxiliar, prestar ajuda, assistência a alguém, ele é considerado verbo transitivo direto. Já no sentido de ver, presenciar, assistir, no popular, é verbo transitivo indireto. Aqui é um VTI, e leva a preposição. Logo, o correto seria assistir a esse filme no cinema há uma semana, e não assistir esse filme no cinema há uma semana. Desculpe-me, mas não lembro de você. Esse lembrar pode ser verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Não esse lembrar aqui, mas o verbo lembrar, de um modo geral. Nessa frase, a banca considerou que ele seria verbo transitivo indireto. Uma opção poderia ser assim: desculpe-me, mas não me lembro de você. E talvez aqui eu considero que talvez a banca tenha pensado nisso aí. Então, julgou como errada e gabaritou a letra A. Ele queria namorar com ela há muito tempo. Verbo namorar, de um modo geral, ele pode ser verbo transitivo direto. Mas namorar, sendo transitivo direto, seria, por exemplo, ele queria namorar ela há muito tempo, sem o com, a preposição com. Então, VTD, verbo transitivo direto. Porém, alguns gramáticos dizem que esse verbo namorar, ele acabou sendo, por analogia, assimilado aos verbos casar ou noivar, por exemplo. Casar com, noivar com. Nesse sentido aqui, a frase teria sentido, estaria correta. Porém, também há casos em que o verbo namorar pode ser intransitivo. Por exemplo, ela namora muito, intransitivo. Eu julgo que a banca considerou aqui como errado, pois considerou que a frase correta seria: ele queria namorar ela há muito tempo. Ele queria namorar ela há muito tempo. Imagino que tenha sido isso, ok? Gabarito letra A. E assim encerramos este vídeo com 5 questões e voltaremos com um novo vídeo com questões sobre língua portuguesa da banca Universidade Patativa do Assaré. Um abraço, até um próximo vídeo. Tchau.